Imagine por um momento que você está sentado diante de Jesus e ele começa a falar sobre dinheiro e prosperidade. O que você acha que ouviria? Muitos diriam: Jesus condenava o dinheiro. Outros diriam: ele queria que todos vivessem na pobreza para buscar apenas o céu. Mas, e se eu te dissesse que essa não é toda a verdade? E se o que Jesus realmente disse sobre dinheiro e prosperidade não for o que a maioria das pessoas pensa? Hoje você vai descobrir a visão real de Cristo sobre as riquezas, o que a Bíblia ensina sobre finanças e como isso pode transformar a sua vida ainda hoje. E no final, eu vou te mostrar o segredo que Jesus revelou, mas que muitos ignoram e que pode mudar para sempre a sua relação com o dinheiro. A primeira coisa que precisamos entender é que Jesus nunca disse que o dinheiro é mau. Isso é um erro de interpretação que muitos carregam até hoje. O que está escrito em 1 Timóteo 6,10 é bem claro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Percebe a diferença? Não é o dinheiro em si. Não é a moeda, o ouro, o salário, a conta bancária. É o amor exagerado, doentio, idolátrico pelo dinheiro que gera destruição. Jesus nunca pregou contra a prosperidade. Ele pregou contra a ganância, contra o egoísmo, contra aqueles que usam o dinheiro como ferramenta de opressão e dominação. Veja como isso se aplica no nosso mundo. O dinheiro em si não é mau, porque com ele você pode comprar alimentos para uma família que passa fome. O dinheiro em si não é mau, porque com ele você pode construir hospitais, escolas, abrigos, criar empregos. O dinheiro em si não é mau, porque com ele você pode sustentar sua casa, pagar os estudos dos seus filhos e até investir no futuro deles. Mas o mesmo dinheiro que pode construir também pode destruir. Ele pode financiar guerras, alimentar vícios, corromper governos e destruir famílias inteiras. Então entenda, o problema nunca foi o dinheiro, mas o coração de quem o segura. O dinheiro é como o fogo. O fogo, quando usado com sabedoria, aquece uma casa no inverno. O fogo, quando usado corretamente, cozinha o alimento que nutre e fortalece a família. O fogo, quando controlado, purifica metais e traz desenvolvimento. Mas o mesmo fogo, quando sai do controle, queima florestas, destrói casas e tira vidas. Assim também é o dinheiro. Se você controla, ele ilumina. Se ele te controla, ele consome. É por isso que Provérbios 38:9 traz uma oração tão profunda. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, para que, tendo demais, não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, não venha a roubar e profanar o nome do meu Deus. Esse versículo mostra equilíbrio, nem idolatrar a riqueza, nem desprezar o valor do dinheiro. Porque tanto a escassez quanto o excesso sem propósito podem afastar você de Deus. Pense em dois homens que recebem a mesma quantia. Um recebe um salário e decide investir em conhecimento, ajudar a família, fazer caridade. Com o tempo, esse dinheiro se multiplica e abençoa ainda mais pessoas. O outro recebe o mesmo valor, mas decide gastar em vícios, ostentação, prazeres momentâneos. Com o tempo, o dinheiro some. A vida se perde e a família sofre. O mesmo dinheiro, o mesmo valor, mas resultados completamente diferentes. Isso prova que o dinheiro é apenas um reflexo do caráter de quem o possui. Ele amplifica o que já existe dentro da pessoa. Se dentro de você existe gratidão, generosidade e propósito, a prosperidade vai se tornar bênção. Mas se dentro de você existe ganância, inveja e vaidade, a riqueza será maldição. Pare um momento e pense. Se hoje você recebesse uma grande quantia de dinheiro, ela revelaria mais bondade ou mais egoísmo em você? Ela seria usada para construir ou para destruir? O dinheiro não muda quem você é. Ele apenas revela. Ele apenas amplia. Ele apenas expõe o coração que você já tem. Jesus contou uma parábola que fala diretamente sobre prosperidade, crescimento e responsabilidade. A parábola dos talentos, Mateus 25:14 e 30. Um senhor decidiu viajar e confiou parte da sua riqueza a 3 servos. Para o primeiro deu 5 talentos, uma quantia muito alta.
Para o segundo, deu 2 talentos. Para o último, entregou 1 talento apenas. Naquela época, 1 talento equivalia a algo muito valioso, anos de salário de um trabalhador. O que recebeu 5 não desperdiçou tempo. Ele negociou, investiu e multiplicou até transformar os 5 em 10. O que recebeu 2 fez o mesmo. Trabalhou, se dedicou e dobrou para 4. Mas o que recebeu apenas 1 por medo de perder, cavou um buraco na terra e enterrou o talento. Quando o Senhor voltou, elogiou os 2 primeiros e os recompensou com ainda mais responsabilidades. Mas ao último, que deixou o talento enterrado, chamou de servo mau e negligente, e retirou dele até o pouco que tinha. Agora pare e pense comigo. Se multiplicar recursos fosse algo errado, por que Jesus elogiaria quem gerou mais riqueza? Se fosse pecado prosperar, por que ele chamaria de negligente quem simplesmente guardou o que recebeu? O ensino é claro. Deus nos chama para multiplicar, não para esconder. Deus não nos entrega dons, tempo, inteligência, oportunidades ou dinheiro para ficarem enterrados. Ele nos chama para frutificar, crescer e prosperar. Prosperidade exige responsabilidade. Essa parábola prova que prosperidade não acontece por acaso. Ela é o resultado de 3 coisas que Jesus deixa bem claras. 1. Responsabilidade. Usar bem o que você já tem. 2. Visão. Enxergar que o pouco pode se multiplicar. 3. Coragem. Vencer o medo de perder e dar o primeiro passo. O servo que enterrou o talento representa muitas pessoas hoje. Gente que tem dons incríveis, mas nunca coloca em prática. Gente que tem boas ideias, mas nunca tira do papel. Gente que recebe uma oportunidade, mas deixa passar porque o medo grita mais alto que a fé. O medo de perder é, muitas vezes, o maior ladrão da prosperidade. Quantas vezes você já viu alguém desperdiçar uma chance por insegurança? Quantas vezes você mesmo já enterrou um sonho porque achou que não era capaz? Um talento enterrado é como um diploma guardado na gaveta, nunca usado. É como um negócio que nunca saiu do papel. É como uma ideia brilhante que você nunca compartilhou. Deus não te deu recursos para você enterrar. Ele te deu para multiplicar. Vou te contar a história de uma mulher simples. Ela tinha apenas R$ 500 guardados. Esse era todo o dinheiro que ela tinha sobrando. Muitos diriam, isso é pouco, não dá para nada, é melhor deixar guardado. Mas ela pensou diferente. Decidiu investir em fazer bolos para vender no bairro. Com o lucro do primeiro mês, ela reinvestiu. Com o tempo, o negócio cresceu tanto que ela abriu uma pequena confeitaria. Hoje, além de sustentar a própria família, ela gera empregos e abençoa dezenas de outras famílias. Esse é o princípio da parábola dos talentos na prática. Não importa se você recebeu 5, 2 ou 1. O que importa é o que você faz com o que tem nas mãos. O servo que enterrou o talento achou que estava sendo cuidadoso, mas na verdade estava sendo infrutífero. Jesus mostra que até mesmo o pouco que temos pode ser tirado se não aprendermos a usá-lo. E a vida confirma isso. Se você não usa sua inteligência, ela enfraquece. Se você não exercita o corpo, ele se deteriora. Se você não investe seu dinheiro, ele perde valor com o tempo. Tudo o que não se multiplica, morre. Agora eu quero te provocar com uma pergunta séria. O que você tem enterrado na sua vida? Um talento que nunca mostrou ao mundo? Um negócio que nunca abriu por medo de falhar? Um dom que Deus te deu e que você escondeu por vergonha? Jesus está te chamando hoje para desenterrar seus talentos, porque prosperidade não acontece na estagnação, mas no movimento. Agora você pode me perguntar, mas e o jovem rico? Jesus não disse para ele vender tudo e dar aos pobres? Sim, essa passagem está em Mateus 19, 21. Um jovem aproximou-se de Jesus, perguntando o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Ele já seguia os mandamentos, mas sentia que ainda faltava algo. Então Jesus olhou para ele e disse, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O texto diz que aquele jovem foi embora triste, porque possuía muitas riquezas. O que Jesus realmente criticou. Veja bem, Jesus não estava condenando a riqueza. Se fosse assim,
Ele teria dito o mesmo para todos os outros discípulos ricos da época, como José de Arimateia, que foi discípulo de Jesus e era um homem próspero. O que Jesus estava apontando era o coração do jovem. O problema não era o dinheiro, mas o apego. O jovem confiava mais nas riquezas do que em Deus. Aqui está a lição. O dinheiro não deve ser o senhor da sua vida, mas sim o seu servo. Quando o dinheiro te controla, ele se torna um ídolo. Mas quando você controla o dinheiro, ele se torna uma ferramenta de bênção. Hoje em dia, ainda vemos muitos jovens ricos espalhados pelo mundo. Pessoas que têm muito, mas vivem vazias. Gente que tem casas, carros, viagens, mas não consegue dormir em paz porque o coração está inquieto. Pessoas que perderam família, saúde e até a fé em nome de um apego doentio às riquezas. O jovem rico da Bíblia é um retrato atual de muitos que trocam paz por status, alegria por vaidade e propósito por ostentação. Jesus não queria roubar a riqueza daquele jovem. Ele queria revelar onde estava o coração dele. E aqui vai um exemplo prático. Imagine que Deus pedisse para você abrir mão de algo muito valioso. Não necessariamente dinheiro, mas pode ser um cargo, um relacionamento, uma posição. Você estaria disposto a obedecer? Ou ficaria preso como o jovem rico, incapaz de seguir Jesus por causa do apego? Esse é o teste que separa quem serve a Deus de quem serve ao dinheiro. Deixe-me contar uma história real. Um empresário, dono de várias lojas, era conhecido por sua riqueza, mas também era conhecido por ser avarento. Ele acumulava, guardava, nunca ajudava ninguém. Um dia, uma crise econômica atingiu sua região. As lojas faliram, os funcionários foram demitidos e ele perdeu quase tudo. No fim, ele mesmo disse: "Eu tinha tanto, mas não tinha nada. Se tivesse usado minha riqueza para o bem, talvez hoje eu não estivesse sozinho." Essa é a diferença entre possuir dinheiro e ser possuído pelo dinheiro. Então eu te pergunto, você tem dinheiro ou é o dinheiro que tem você? Você é dono dos seus recursos ou é escravo da sua conta bancária? O jovem rico escolheu suas riquezas e perdeu a oportunidade de caminhar ao lado do Mestre. Qual será a sua escolha? Jesus não está pedindo que todos nós vendamos tudo o que temos. O que ele está pedindo é que não deixemos o dinheiro ocupar o lugar que pertence a Deus, porque quando ele é o centro, o dinheiro encontra seu devido lugar, de servo, não de senhor. Outro ponto incrível é que Jesus falou muito sobre administração financeira. Em Lucas 14:28 ele disse: "Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar?" Isso é planejamento financeiro puro. Jesus estava ensinando sobre contar os custos, calcular antes de agir, pensar no futuro. Ou seja, prosperidade também exige organização, disciplina e sabedoria. E olha como isso é forte. Muita gente hoje cai em dívidas, sofre com escassez e até perde a paz dentro de casa simplesmente porque não pratica esse princípio básico que Jesus já ensinava: planejar antes de agir. Jesus não disse que planejar era falta de fé, pelo contrário. Ele mostrou que a fé verdadeira anda de mãos dadas com a sabedoria prática. Quem constrói sem calcular corre o risco de parar no meio do caminho, se envergonhar e desperdiçar recursos. Essa é uma lição direta para nós. Antes de assumir um financiamento, calcule. Antes de abrir um negócio, faça um plano. Antes de gastar, pense no impacto. A prosperidade que vem de Deus não é fruto de impulsividade, mas de decisões guiadas pela fé e pelo bom senso. E perceba, se Jesus nos ensina a calcular os custos, ele está mostrando que ele se importa sim com nossa vida financeira. Porque o dinheiro mal administrado pode roubar sua paz, mas o dinheiro bem administrado pode abrir portas para servir melhor a Deus e ao próximo. O maior segredo de Jesus sobre prosperidade pode ser resumido em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está a chave. Prosperidade não é buscar o dinheiro.
Prosperidade é buscar a Deus, e o dinheiro vem como consequência. Quando você coloca Deus no centro, a prosperidade deixa de ser um peso e se torna um propósito. Pense comigo, quantas pessoas você já viu correndo atrás do dinheiro como se ele fosse um Deus? Elas trabalham sem descanso, acumulam horas e horas de esforço, mas nunca estão satisfeitas. Sempre querem mais, mas quanto mais têm, mais inseguras se sentem. Jesus, em Mateus 6,33, nos entregou a chave que inverte completamente essa lógica. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que o dinheiro nunca deve ser o alvo final, mas sim um resultado natural. É como plantar uma árvore. Quando você foca em cuidar da raiz, a árvore cresce, floresce e dá frutos. Mas se você tentar colar os frutos no galho, sem raiz forte, tudo cai no chão. A raiz é o reino de Deus. O fruto é a prosperidade, a provisão, a abundância. Agora imagine a cena. Um homem que passa a vida inteira correndo atrás de negócios, tentando enriquecer. Ele chega aos 50, 60 anos e descobre que tem dinheiro no banco, mas não tem paz em casa, não tem amigos verdadeiros, não tem saúde e perdeu a família no caminho. Esse é o retrato de quem buscou apenas as coisas e esqueceu do reino. Por outro lado, existe aquele que começa pequeno, mas decide colocar Deus em primeiro lugar. Ele ora antes de fechar contratos, ele é honesto mesmo quando poderia trapacear, ele guarda princípios bíblicos em suas decisões. Aos poucos, o que acontece? Ele não apenas prospera financeiramente, mas atrai respeito, confiança e oportunidades que não se compram com dinheiro. Essa é a diferença entre buscar a riqueza e buscar a Deus. Quando você busca o reino, Deus se encarrega de abrir portas, multiplicar recursos e trazer favor diante dos homens. E aqui vai um exemplo real que conecta esse ensinamento. Steve Jobs, fundador da Apple, no final da vida, com bilhões na conta, reconheceu em suas próprias palavras que o dinheiro não podia comprar saúde, paz, nem propósito. Ele tinha acumulado o mundo, mas percebeu que o essencial havia escapado. Agora compare isso com a vida de homens bíblicos como Salomão. Ele pediu sabedoria a Deus, e não riqueza. Resultado? Recebeu sabedoria, riqueza, honra e prosperidade como consequência. Ou seja, quem busca a Deus recebe tudo. Quem busca só o dinheiro perde até o que tem. Esse é o maior segredo de Jesus sobre prosperidade. Faça de Deus o centro e o dinheiro correrá atrás de você. Hoje vimos que Jesus nunca disse que o dinheiro é mau. O que ele condena é o amor excessivo ao dinheiro, a idolatria que coloca riquezas acima de Deus. O dinheiro é como o fogo. Usado corretamente, aquece, ilumina e transforma. Usado errado, destrói. A parábola dos talentos nos ensinou que Deus nos chama para multiplicar nossos dons e recursos, não para enterrá-los por medo. O jovem rico mostrou que o problema não é ter dinheiro, mas deixar que ele nos domine. Em Lucas 14:28, aprendemos que prosperidade exige planejamento, disciplina e sabedoria. Em Lucas 6:38, descobrimos que a riqueza verdadeira flui quando somos generosos, abençoando vidas ao nosso redor. E finalmente Mateus 6:33 nos lembrou que buscar primeiro o reino de Deus é a chave para que todas as coisas, inclusive a prosperidade, venham naturalmente como consequência. Jesus nos deixou um princípio poderoso. Prosperidade não é sobre acumular, é sobre servir, multiplicar e impactar vidas. Agora eu te pergunto de coração: você está deixando o dinheiro te dominar ou está usando-o como ferramenta para viver o propósito de Deus? Você está multiplicando seus talentos ou deixando-os enterrados por medo e dúvida? Lembre-se, dinheiro não muda quem você é. Ele apenas revela. Se você tem um coração generoso, prosperar fará de você um abençoador ainda maior. Se você tem um coração egoísta,
A riqueza só vai amplificar esse egoísmo. A verdadeira riqueza começa dentro de você. E quando você coloca Deus no centro, tudo se transforma. Se este vídeo te trouxe clareza e inspiração, inscreva-se no canal para não perder os próximos ensinamentos sobre prosperidade, sabedoria e fé. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que prosperar é cumprir o propósito de Deus e não viver escravo do dinheiro. Lembre-se, a abundância vem para aqueles que buscam a Deus, multiplicam seus talentos e abençoam os outros. E se você chegou até aqui, o meu mais sincero obrigado e até o próximo vídeo.